Educadores estão em polvorosa diante de uma nova plataforma de inteligência artificial. Apesar de ter sido liberada há apenas 2 meses, o ChatGPT vem provocando discussões éticas, tecnológicas e profissionais sobre se o digital poderá substituir seres humanos em tarefas intelectuais em que ainda a gente se sentia seguro, né? Nas escolas, esse temor chegou quando estudantes começaram a apresentar trabalhos que haviam sido escritos pela máquina. E diante da qualidade dos argumentos e da fluência da escrita naquelas tarefas, professores passaram a se perguntar se perderiam a capacidade de identificar plágios de seus alunos. Outros mais fatalistas já se questionam se a própria profissão poderia desaparecer sendo substituídos pelas máquinas. Mas essas perguntas estão erradas. E a escola, mais que ensinar boas respostas aos alunos, deve ensiná-los a fazer as perguntas certas na vida. Eu entendo que professores estejam preocupados, não, esse desafio não pode ser ignorado, mas ele não pode servir como motivo para bloquearem a entrada da inteligência artificial nas aulas. Isso sim seria uma ameaça à manutenção do seu ofício. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O ChatGPT é uma plataforma criada pela empresa OpenAI capaz de escrever textos complexos a partir de comandos em linguagem natural. Ele simula uma conversa com uma pessoa, permitindo o encadeamento entre respostas e novas perguntas. Não funciona em vários idiomas, inclusive no português, né? E as suas produções vêm surpreendendo especialistas e o público pela qualidade. Os mais entusiasmados dizem que poderia até ameaçar a supremacia do Google como ferramenta de busca, tanto que no dia 23, semana passada, a Microsoft fez um investimento bilionário na empresa, né? O mercado estima em algo como 10 bilhões de dólares para incluir essas funcionalidades em seus produtos como o Office e o Bing. Para entender mais isso tudo, eu conversei com 4 grandes especialistas, e começando com a Lúcia Santaella, professora titular da PUC de São Paulo. Ela explica que, abre aspas, a tecnologia, desde a invenção de Gutenberg, entra cada vez mais no âmago do humano, fecha aspas. E conclui que, com a inteligência artificial, ela penetra nas questões que a gente considera o mais nobre do humano, que é a nossa capacidade, não, de pensar e de falar. E de fato, essa interação com conversa é decisiva aí para o sucesso do ChatGPT. A Ana Paula Gaspar, que é especialista em tecnologia e educação, explica que, em suas palavras, é da natureza do humano a investigação, a pergunta, a exploração e a conversa. E para muitos, o ChatGPT pode até vencer o teste de Turing, não? Um método criado há 70 anos para descobrir se uma máquina é inteligente. Não? Ele prevê que uma pessoa tem uma longa conversa por texto, digitando, não? E ao final não consiga distinguir se falou com outra pessoa ou um robô. A Lúcia afirma que é uma visão totalmente equivocada achar que a tecnologia é apenas uma ferramenta, né? Para a professora, ela é linguagem. Tanto que o caminho para resolver os temores escolares aí já citados, né, passa pelos professores se apropriarem da inteligência artificial ao invés de tentar bloqueá-la. Né? O Diogo Cortis, professor da PUC e especialista em inteligência artificial, lembra que toda tecnologia, quando aparece, muda comportamentos. Não? E segundo ele, abre aspas, isso causa medo, espanto, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, fecha aspas. Já a Ana Lúcia de Souza Lopes, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em suas palavras, tá, abre aspas de novo, a grande questão é de educação do humano para utilizar bem esse recurso, fecha aspas. E ela provoca, abre aspas mais uma vez, o que a escola faz? A escola se retira, fecha aspas. Os meus entrevistados são unânimes ao afirmar que tentar impedir que os alunos usem a ferramenta é inócuo, não? Porque eles vão encontrar maneiras de burlar as restrições, não? Mas manter os processos atuais de aprendizagem e de avaliação é igualmente inadequado. A tecnologia deve ser usada como aliada para alunos ganharem recursos para entender o porquê do que aprendem, abandonando a infame decoreba.
Segundo a Ana Paula, abre aspas, a partir do momento em que tem um desafio que o algoritmo vence, eu preciso liberar o estudante cognitivamente para tarefas mais complexas, fecha aspas. E como exemplo, o ChatGPT pode ser usado, por exemplo, para uma produção colaborativa dos alunos, em que avaliem a qualidade e a precisão do que o robô gerou. Ele também pode ser usado, um outro exemplo, como apoio para debates e até estudo de idiomas. Mas o Diogo lembra que os estudantes devem usar essa ferramenta sempre com um olhar muito crítico. O fato é que a inteligência artificial faz parte do nosso cotidiano de maneiras que a gente nem suspeita, como, por exemplo, viabilizando de uma maneira totalmente transparente alguns dos recursos mais incríveis dos nossos celulares. E ela cresce de maneira exponencial. O ChatGPT deu agora só mais visibilidade ao tema. Ainda assim, essas transformações têm acontecido sem nenhum debate com a sociedade sobre as suas consequências. As escolas e as universidades, especialmente, têm um papel importantíssimo nesse processo. São elas que realizam as pesquisas sobre esses impactos sem um viés econômico. Porque as empresas criadoras desses recursos deveriam, por sua vez, fazer o mesmo. Só que, bom, nem sempre isso acontece. Elas preferem promover aí, inconsequentemente, os seus lançamentos, que podem render para elas aí, bilhões em lucros, não é mesmo? E a Ana Lúcia lembra que a gente tem que entender qual é a nossa responsabilidade quando colocamos um conhecimento no mundo. É nas escolas também onde crianças e adultos precisam entender e se apropriar desses recursos para aprender mais e melhor. Um uso da inteligência artificial que respeite isso vai favorecer a nossa própria, digamos, inteligência humana. Como explica a Lúcia Santaella em suas palavras, abre aspas, a inteligência é metabólica, então ela cresce através do aprendizado. Por tudo isso, plataformas como o ChatGPT, elas não podem ser temidas nas escolas. Pelo contrário, elas precisam ser abraçadas pelos educadores para prepararem os seus alunos para um mundo que já está inundado pelo digital. A gente precisa reaprender a aprender diante de tantas e incríveis possibilidades. E quem melhor que os próprios professores para nos ensinar a fazer isso? É isso aí, meus amigos. Aliás, você já testou o ChatGPT? Tem alguma ideia de como ele pode facilitar a sua vida, a sua carreira, até o seu negócio? Se quiser debater sobre isso aí na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.